Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Graças e paz, igreja. Amém? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Que tempo precioso, né, queridos? Que noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós como igreja. Eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Amém? Nós vamos sair daqui transformados, querido, por essa palavra. Nós vamos sair daqui transformados por essa presença, por esse ambiente que o Senhor tem nos inserido, que o Senhor tem nos acrescentado, domingo após domingo. Amém? Você crê nisso? Diga para essa pessoa linda que está do seu lado, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Glória a Deus. Amém. Querido, eu quero falar sobre algo muito especial da palavra de Deus. Eu quero falar sobre chamado nessa noite. Sobre chamado de Deus. O tema da mensagem de hoje é um chamado sem volta. Amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos desde Gênesis, querido, até Apocalipse, nós vemos grandes exemplos de homens e mulheres que Deus chamou para um propósito específico aqui nessa terra. Nós vemos homens e mulheres que marcaram a história bíblica, que marcaram a história das nossas vidas, e todos eles, sem exceção nenhuma, eles têm uma coisa em comum. E é isso que eu quero comunicar com você nessa noite. É isso que nós vamos conversar nessa noite. Todos esses homens e mulheres que Deus chamou sem volta. Amém? Nós vamos conversar hoje sobre a vida de um profeta de Deus chamado Eliseu. Quem conhece aqui a vida e a história de Eliseu? Eliseu é um homem de Deus, querido. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19 e versículo de número 19. Eu vou ler aqui na NVI e você pode acompanhar comigo no telão. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, no seu celular. Só não pode estar assistindo o jogo agora ou qualquer outra coisa. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso de número 19. A palavra de Deus é assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parrelhas de bois e conduzindo a 12ª parrelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele a sua capa. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse ele. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parrelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao seu povo, e eles comeram. E depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelo chamado de Deus, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Obrigado por cada chamado aqui específico, Senhor. Obrigado por cada homem, por cada mulher de Deus que o Senhor escolheu, Pai, que o Senhor nos encontrou, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pela tua capacitação sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos chamou por um propósito, Pai. Nós queremos e nós vamos, com a ajuda do teu Espírito, cumprir esse propósito aqui na terra. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Fala conosco nesse tempo. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós nesse momento calamos, Senhor, qualquer outra voz, Pai. A voz da ansiedade, a voz da preocupação, a voz, Senhor, da distração, nós calamos agora, amarramos elas em nome de Jesus. Dizemos para nossa alma, quieta-te, alma. Que nós queremos ouvir e nós vamos ouvir o Senhor nesse momento, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a história
de Elias e Eliseu é uma história muito interessante. O profeta Elias, todos nós conhecemos a história dele. Aquele profeta que, num embate ali, com mais de 400 profetas de Baal, desafiou aqueles profetas. E Deus enviou fogo do céu e confirmou a palavra de Elias ali. Elias foi conhecido naquele tempo ali como profeta de fogo. Em certo momento da vida de Elias, querido, a vida de Elias é uma história lindíssima e muito interessante, com vários capítulos e várias reviravoltas. Em certo momento, já no final do ministério de Elias, a Bíblia vai dizer que Eliseu era um dos seus ajudantes. Elias tinha uma escola de profetas, e Eliseu não fazia parte dessa escola, mas Eliseu era um dos seus auxiliares. Eliseu sempre estava servindo Elias. Em um certo momento aqui, na primeira carta de Reis, também vai dizer que Eliseu era aquele que deitava a água nas mãos de Elias. Era aquele que servia Elias. Era aquele que dava suporte para o ministério de Elias. Assim como foi Josué com Moisés, assim como foi tantos outros homens que João Batista, que preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. A figura de Eliseu era essa figura desse homem aprendiz, desse homem que tinha um coração voltado para aprender e receber daquele que era o seu mentor, daquele que era o seu mestre. Em certo momento da história, aqui no capítulo 19, verso de número 19, a palavra de Deus fala que Eliseu estava no campo arando a terra, com 12 parreiras de bois, com 12 duplas de boi. Eliseu estava trabalhando, Eliseu estava cumprindo aquilo que ele fazia todos os dias. E a palavra de Deus conta que Elias, ele vem na sua direção e ele lança a sua capa sobre Eliseu. A capa fala de autoridade, querido. A capa fala de ministério. A capa fala de chamado. Elias estava passando o bastão aqui para Eliseu. E é muito interessante que quando Elias ele lança a capa sobre Eliseu, Eliseu sabia o que significava essa capa. Eliseu sabia aquilo que estava acontecendo, não no mundo natural, mas Eliseu sabia o que estava acontecendo no mundo sobrenatural aqui. Elias lançou a sua capa, lançou da sua autoridade, do seu ministério sobre Eliseu. Eliseu, quando percebe isso, ele faz um pedido para Elias. Deixe que eu volte para minha casa e eu me despeça do meu pai e da minha mãe. E Elias disse, vai, mas lembra do que eu te fiz. Lembra que agora você não é só mais o Eliseu, meu ajudante. Você não é mais o Eliseu, o meu aluno, o meu servo. Agora, a minha autoridade, a autoridade que estava sobre a minha vida, a unção que estava sobre a minha vida, agora ela está sobre a sua vida. Eliseu vai, se despede do seu pai e da sua mãe, e quando ele volta, querido, algo maravilhoso acontece. Ele estava no campo arando a terra com os seus 12 juntas de boi. E o texto vai dizer que quando ele volta para seguir Elias, ele mata os seus bois. Ele mata todo aquilo que era o seu sustento. E não somente isso, mas ele pega aquelas parreiras de boi, queima e faz um churrasco para os seus homens, para os seus companheiros. Então ele passa a seguir Elias. Eu quero conversar com vocês essa noite, queridos, sobre alguns princípios importantes, querido. Algumas coisas que acontecem quando nós não só reconhecemos o chamado de Deus para as nossas vidas, mas quando nós temos uma atitude em relação a esse chamado. Quem tem um chamado de Deus aqui, querido? Amém. Talvez se você entrou aqui nessa noite e fala, pastor, eu não entendi ainda qual que é o meu chamado. A minha oração é que você não vai sair daqui sem entender claramente de Deus qual é o seu chamado. E se você que já entendeu o seu chamado, eu tenho certeza que você vai sair daqui revigorado. Amém? Pela palavra de Deus. Eu quero trazer 3 pontos importantes aqui, queridos, sobre a vida
de Eliseu que nos ensina em relação ao chamado. O primeiro ponto importante que eu quero tratar com vocês nessa noite: o chamado de Deus acontece em dias comuns. Você pode repetir comigo? O chamado de Deus, ele acontece em dias comuns. O verso 19 diz que Eliseu estava arando a terra com as suas 12 juntas de bois, querido. Ele estava trabalhando, ele estava no campo, ele estava suado, cansado, fazendo aquilo que ele fazia todos os dias. Sabe aquilo que você faz todo dia? Levanta da sua cama, escova os seus dentes, toma o seu café, pega o seu carro, pega a sua moto, pega a sua bicicleta ou vai a pé para o seu trabalho. Chega lá no seu trabalho, você sabe o que tem que fazer. Você já tem uma rotina pré-estabelecida no seu trabalho. Eliseu estava fazendo isso, querido. Um dia comum. Um dia normal na vida de um trabalhador rural, de um trabalhador do campo. O que nós podemos aprender aqui, pastor, com isso? Deus chama pessoas comuns. Ele não procura os mais famosos. Deus não está procurando os mais preparados, segundo os critérios humanos. Eu gosto de dizer que Deus costuma chamar dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que Deus ama chamar, que Deus ama contar com essas pessoas no seu reino. Deus ama chamar e contar com os disponíveis. Aqueles que estão dispostos e disponíveis para cumprir o chamado dele aqui nessa terra. Amém? Nós precisamos estar disponíveis, querido. No tempo e no momento que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos hoje, a disponibilidade, querido, o nosso tempo, disponibilidade fala de tempo. E hoje aquilo que nós temos de mais precioso, querido, é o tempo. É como nós administramos o nosso tempo. Deus ama chamar os disponíveis. Deus ama chamar aqueles que estão dispostos a cumprir o chamado aqui nessa terra. E o segundo tipo de pessoa que Deus ama chamar, que Deus ama contar com essas pessoas, é aqueles que têm um coração ensinável. Tem gente que é disponível, irmão. Tem gente que tem disponibilidade. Tem gente que administra bem o seu tempo, as suas finanças, a sua vida, tem uma vida organizada, tem um trabalho organizado, é bem sucedido no seu trabalho, mas não tem o coração ensinado. E Deus ama contar com aqueles que têm um coração ensinado. Deus ama contar com aqueles que têm um coração humilde, disposto a aprender uns com os outros. A vida de Jesus foi assim, irmão. O ministério de Jesus foi assim aqui nessa terra. Não existe ninguém nessa terra com que nós não podemos aprender com essa pessoa. Todas as pessoas, por mais simples, por talvez o menor estudo que essa pessoa tenha, nós podemos aprender algo com ela. Amém? Ou o oposto também é verdadeiro. Não existe ninguém tão inteligente nessa terra, querido. Doutorado, pós-doutorado, tudo aquilo que nós já sabemos, que é muito bom, que não está disposto ou que não possa aprender também. Deus ama contar com esses dois tipos de pessoas, os disponíveis e aqueles que têm um coração ensinável. Sabe o que é interessante quando nós olhamos, querido, para a vida de Eliseu? É que Deus nos encontra onde nós estamos. Deus nos encontrou, querido, num dia. A palavra de Deus lá no Evangelho de João vai dizer que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Não fomos nós, querido, que buscamos, que procuramos Ele de certa forma. Foi Ele que se deixou ser achado por nós. Amém? Não era Deus que estava perdido, querido. Não era Jesus que estava perdido. Éramos nós. Estávamos caminhando a passos largos rumo ao inferno. E glória a Deus, meu irmão, minha irmã, porque Ele nos encontrou.
Amém? Ele nos achou. Assim como Deus diz de Davi, eu te encontrei quando você estava de trás das malhadas. Glória a Deus, querido. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus que o Senhor nos encontrou, querido. Deus nos encontra onde nós estamos. Exemplos na palavra de Deus, querido, de homens que foram encontrados por Deus em dias comuns. Moisés foi encontrado por Deus cuidando dos rebanhos do seu sogro de Jetro. Moisés estava no campo, querido, cuidando dos rebanhos de Jetro, e Deus os encontrou. Deus se revelou a ele atrás de uma sarça ardente, atrás de um arbusto pequenininho. Deus se revelou e falou com Moisés. Dias comuns, acontecem coisas extraordinárias da parte do Senhor. Amém? Gideão, querido. Gideão foi chamado quando ele estava malhando o trigo no lagar. A história de Gideão é muito interessante. O lagar não é um lugar de malhar trigo, querido. O lagar é um lugar de pisar uvas. Gideão estava se escondendo dos seus inimigos. Gideão estava com medo dos midianitas, por isso ele estava malhando o trigo no lagar. E Deus não só se revela a Gideão ali, como Deus chama Gideão e dá uma palavra sobre a identidade de Gideão. Quem lembra da história de Gideão? Deus diz: salve homem valente. Gideão diz: Senhor, eu vim da menor tribo, eu sou o menor da minha casa. Os midianitas estão nos atacando e nos roubando. E o Senhor diz que eu sou um homem corajoso, que eu sou um homem valente. Deus encontrou, querido, Gideão, talvez não num dia bom. Talvez quando Deus nos encontrou também não era um dia bom nas nossas vidas. E Deus ama, querido, encontrar pessoas em dias ruins. Você sabia disso? Deus ama encontrar pessoas em dias ruins. Davi estava cuidando, querido, das ovelhas do seu pai, lá no pasto, querido. E o profeta chega na casa do seu pai para ungir o futuro rei de Israel. Davi não foi nem para casa, querido. Davi havia sido esquecido pelo seu pai e pelos seus irmãos. E quando o profeta chega na casa do seu pai, os seus irmãos começam a passar sobre ele, na sua frente, e ele diz: não é esse, também não é esse, também não é esse. A história passa todos os seus irmãos ali. E o profeta diz para o pai de Davi: você não tem mais nenhum filho, não? Ele diz: tenho sim, tem um, mas está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Manda chamar ele lá. Manda chamar ele lá. Davi, querido, foi escolhido por Deus, foi achado por Deus. Pastoreando ovelhas, querido. Cuidando de ovelhas. Existe uma característica, querido, interessantíssima em todos esses exemplos, querido, que nós falamos. Deus pode ter nos encontrado num retiro, numa conferência, ou até em um culto dominical normal, como o dia de hoje. Mas uma característica, querido, me chama a atenção. Em todos os homens de Deus que foram chamados por Ele, nenhum deles estava parado. Todos eles estavam trabalhando, servindo, fazendo aquilo que eles sabiam fazer. Pastor, mas eu só sei fazer isso. Faça isso, querido. Com todo o amor, com toda a paixão que você tem. A palavra de Deus fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Em todos esses homens de Deus, querido, na vida de Jesus, na vida de todos os homens que foram chamados por Deus, todos eles estavam trabalhando, todos eles estavam em movimento. Todos eles estavam servindo, querido. Glória a Deus. Todos eles estavam fazendo algo.
cultivando algo, cuidando de algo. E muitos aqui, se não todos, foram surpreendidos pelo Senhor. Amém? Deus ama nos surpreender, irmão. Deus ama te surpreender, querido. Em dias comuns, em cultos comuns, em dias de trabalho cansativos. Sabe aquele dia que a gente acorda com dor de cabeça? Você fala, puxa, ele tem que trabalhar. E você vai. É nesses dias, querido, que muitas vezes o Senhor nos encontra. Segundo aspecto importante, querido, sobre a vida de Eliseu. Diga comigo, todo chamado exige uma decisão e principalmente uma renúncia. O texto diz que Eliseu, querido, fez apenas um pedido. Lembra que nós lemos o texto e eu expliquei um pouquinho do texto? Eliseu não tentou se explicar para Elias. Eliseu não quis argumentar algo com Elias. Não, Elias, mas eu não sou merecedor. Não, mas você conhece, você sabe o meu jeito, eu tenho essa falha, eu tenho esse defeito, eu não sou o cara que talvez Deus tenha procurado. Não, querido. Eliseu só fez um pedido. Deixa eu voltar lá e despedir do meu pai e da minha mãe. Deixa eu voltar lá e dar um beijo no meu pai e na minha mãe, querido. Esse foi o único pedido que Eliseu fez, de se despedir dos seus pais. Mas logo em seguida, querido, ele tomou uma decisão radical. Quando ele voltou, ele matou todos os seus bois, ele matou aquilo que era o sustento dele, ele matou aquilo que era o ganha-pão dele, ele matou, querido, talvez aquilo que lhe daria muito dinheiro por muitos anos. Porque quem tinha 12 parreiras de bois, querido, não era qualquer pessoa naquele tempo, não. Eliseu era alguém bem sucedido financeiramente, muito trabalhador. Mas quem tinha 12 parreiras de bois era alguém bem sucedido. Ele matou, querido, os seus bois. E ainda pegou os seus aparelhos, botou fogo e fez um churrasco. E serviu os seus funcionários. Ele queima, querido. Ele mata os seus bois, a sua fonte do sustento. Ele queima o seu arado, que era o seu instrumento de trabalho. Querido. Sabe o que isso significa? Eliseu não estava deixando espaço para voltar atrás. Eliseu não estava dando oportunidade, se dando a oportunidade ou se dando o luxo de olhar para trás. Eliseu não estava pensando no plano B. Eu vou, mas se algo dá errado, eu volto, pego meus boizinhos e vou arar a terra e vou trabalhar de novo. Não. Ele mata os bois, ele queima os seus aparelhos. E ele diz para ele mesmo, eu só tenho um plano. Cumprir a vontade, o chamado que Deus tem para a minha vida. Amém? Essa é a vontade de Deus, querido, para mim e para a sua vida. De cumprir o chamado dele para nós aqui nessa terra. Deus não quer, querido, que nós olhemos para trás. Deus não quer que nós fiquemos remoendo as coisas do passado. Paulo falou sobre isso, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e eu prossigo em direção ao alvo. Deus não quer, querido, que nós tenhamos plano B, plano C, plano D, plano E. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, querido, e sabe que muitas vezes nós temos. Deus sabe, querido, que nós temos. Algumas coisas acontecem na nossa vida, querido. Ou todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito, você sabia disso?
Romanos vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós falamos o meu propósito, uma maneira de um linguajar evangeliquez às vezes, mas não é o meu propósito, não é o seu propósito. É o propósito dele, que foi entregue, que foi confiado a mim e a você aqui nessa terra. A única coisa que Deus quer de mim e de você, querido, é que nós queimemos os nossos planos B, C e D. A única coisa que Deus espera de nós é isso que Eliseu estava nos ensinando através da tua palavra. Eu vou, mas eu não vou deixar nenhum resquício, nenhuma oportunidade de voltar atrás. Ele queima, ele mata os animais para que ele não volte atrás. Ele estava dizendo, querido, com essa atitude, eu estou decidido a seguir o propósito que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes precisamos deixar para trás aquilo que nos prende, querido. Pode ser um lugar. Lugares nos prendem, você sabia disso? Pessoas nos prendem em certas situações. Hábitos ruins e maus hábitos nos prendem. Sonhos pessoais nos prendem, irmão. O senhor está dizendo que é errado? Claro que não. Mas os nossos sonhos, queridos, os nossos projetos de vida precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Você já se perguntou se esse sonho que você tem no seu coração está alinhado com a vontade de Deus? Se você não fez isso ainda, faça isso hoje. Você jovem, você adolescente, você já se perguntou se essa carreira que você quer cumprir, que você quer estudar, essa faculdade que você quer fazer, está de acordo com a vontade de Deus? Nós precisamos nos perguntar, meu irmão, se aquilo que nós escolhemos para as nossas vidas está em acordo com a vontade de Deus. Às vezes, e muitas vezes está, sabia? Mas como a vida ela é feita de ciclos, às vezes nós estamos ali caminhando no nosso sonho, no nosso projeto pessoal, e Deus está abençoando, Deus está capacitando, Deus está suprindo, Deus está nos surpreendendo, e de repente, o ciclo chega no fim. E nós olhamos para trás, querido, e olhamos e Deus, mas isso que eu construí, isso que o Senhor me ajudou a construir. E às vezes os ciclos terminam. Deus fala, agora é um novo ciclo. Agora é uma nova estação. Agora é um novo tempo. Quem está entendendo algo do Senhor aqui, querido? Amém? Foi isso que Eliseu está nos ensinando nessa noite, irmão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versos de número 24 e 25. Mateus 16, 24 e 25. Jesus nos ensina algo muito precioso aqui. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Para quem que Jesus estava falando, queria essa palavra? Seus discípulos. Há um preço, há um custo de ser discípulo de Jesus. E o custo está aqui, de tomar a sua cruz, cada um a sua cruz, dia após dia, com vontade ou sem vontade, sorrindo ou chorando, com a conta no positivo, com a conta no negativo, e seguir Jesus dia após dia.
Tem gente, querido, que só busca a Deus quando as coisas apertam, não é verdade? Tem gente que vai vivendo e vai deixando a vida me levar. Até que um dia, querido, talvez uma notícia desagradável ela bate a porta. Um diagnóstico médico, uma falência. Aí, o oposto também é verdadeiro, querido. Tem gente que quando está tudo bem, querido, se esquece de Deus. Tem gente que até vem, procura Deus, faz as campanhas e é curado. Glória a Deus por isso, querido. Deus continua curando, amém? No nosso tempo, Deus continua curando. E depois que a pessoa é curada, ela esquece de Deus. Depois que o casamento é restaurado, eles esquecem de Deus. Depois que a empresa é reestruturada, eles esquecem de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Tem gente que vai perder muita coisa aqui nessa terra. Mas vai ganhar aquilo que é mais precioso, querido. E aquilo que é mais valioso. E tem gente que vai ganhar muita coisa boa nessa terra. Desfrutar de muita coisa maravilhosa nessa terra. Mas, infelizmente, vai perder aquilo que é mais precioso e é mais importante. Mas tem a terceira opção também. Tem gente que vai desfrutar de coisa boa, de tempo bom, de abundância nessa terra, de uma vida financeira próspera e vai ganhar aquilo que é muito maior do que desfrutou aqui nessa terra. Amém? Pergunta do céu, querido, para nós. Qual foi a sua última grande renúncia que você fez para cumprir o teu chamado? Qual foi a última coisa grande que você abriu mão para cumprir o teu chamado aqui nessa terra? Se a vida cristã é uma vida de renúncias, meu irmão, qual foi a última grande renúncia que nós fizemos para estar vivendo aquilo que nós estamos vivendo hoje? Sei que muitas pessoas aqui, queridos, fizeram grandes renúncias. Mas talvez alguns estão tentando lembrar qual foi a grande renúncia que fez. Ou talvez nós precisamos de fazer dessas renúncias hoje, nesse momento, nessa noite. Amém? Terceiro e último ponto que eu quero tratar com vocês. Diga comigo, um compromisso sem volta. Depois de queimar tudo, querido, Eliseu ofereceu um banquete ao povo. Ele faz da sua despedida uma celebração pública, querido. Reúne os seus funcionários, reúne aqueles que estavam servindo com ele, aqueles que estavam trabalhando para ele, e junto com ele mata aqueles bois. Imagina, querido, 24 bois. São 12 parreiras de boi, são 12 conjuntinhos de boi, são 12 duplas de boi. Aí tinha carne ali, hein? Rapaz, churrasco um ano todo ali. E ele fez um churrascão, querido. Amém. Por que Eliseu fez isso, querido? Tem um porquê. Por que Eliseu só não matou e deixou lá os bois, ou deu para alguém, ou ofereceu lá para os seus funcionários? Por que Eliseu tinha que matar os bois? Você já se perguntou sobre isso? Ele poderia ter deixado os bois, ó, fala para os seus funcionários, ó, cada um pega um boi aqui, ó, e ó, vaza, vai cada um para sua casa. Agora eu vou cumprir o meu chamado. Por que ele matou os bois? Então por quê? O que aprendemos aqui com Eliseu, querido, é que a nossa decisão por Deus deve ser pública e firme. Amém? Deus espera de nós, meu irmão, minha irmã, uma decisão pública
E principalmente uma decisão firme de servir a Ele e de cumprir o chamado dele aqui nessa terra. Era isso que Eliseu estava comunicando, querido, aqui. Eliseu estava fazendo algo público. Eu vou matar esses boi. Vocês vão comer desse churrasco. Isso aqui é para dizer para vocês, eu não volto mais aqui. Eu não volto mais para arar essa terra. Eu não volto mais para trabalhar no mesmo lugar. Existe algo muito maior me esperando. E é agora, e é hoje. Amém? Eliseu não deixou, querido, dúvida sobre a sua escolha. Todos souberam que ele estava deixando tudo para trás para seguir a missão que Deus lhe deu. O nosso compromisso com Deus, querido, não pode ser parcial. O nosso compromisso com Deus não pode ser mais ou menos. Sabe aquele negócio? Eu sou de Deus, mas não tem mais. Ou nós somos de Deus, meu irmão, não tem muro. Ou é ou não é, meu irmão. Você já percebeu que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, o negócio está estreitando cada vez mais? Não tem espaço, querido, para mais ou menos mais. Ou nós somos de Deus, meu irmão, ou não tem uma segunda opção. Ou nós somos, ou nós somos. Era isso que Eliseu estava nos ensinando aqui, meu irmão. Não pode ser parcial, não pode ser mais ou menos, e muito menos secreto. Os crentes 007, né? Tá lá, mas ninguém sabe o que é. Tá lá, mas ninguém vê a atitude de crente. Tá lá, mas fala igual ao mundo. Tá lá, mas não tem diferença, irmão. Eliseu estava nos ensinando algo, querido, sobre isso. A nossa fé precisa ser uma fé viva, uma fé ativa, onde todos ao nosso redor percebam a quem nós pertencemos. No trânsito, as pessoas precisam perceber que nós somos filhos amados de Deus. Não é fácil, lógico que não. Mas as pessoas precisam perceber. Na fila do mercado, as pessoas precisam perceber que é um filho, que é uma filha de Deus ali. No futebol, eles precisam perceber que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus ali. Às vezes dá uns, mas não pode. Ali tem que ter os filhos e as filhas de Deus também. Em todos os lugares, querido. Na nossa casa, os nossos vizinhos precisam perceber que há um filho, que há uma filha de Deus ali. É preciso firmar, querido, o nosso compromisso com Cristo ao ponto de todos saberem que nós somos de Cristo e principalmente que nós não vamos voltar atrás. Que nós não vamos retroceder. Que nós não vamos viver mais aquilo que nós vivemos no passado. Porque hoje nós vivemos em novidade de vida. Amém? Hoje nós vivemos em novidade de vida. E aquilo que ficou para trás, meu irmão, minha irmã, ficou para trás. Serviu de aprendizado, serviu de trampolim para nós vivermos o melhor de Deus hoje, aqui nesse tempo. Amém? Deixa o passado lá no passado, irmão. Deixa o passado lá no passado, irmã. Viva aquilo que Deus tem para você hoje, que é muito melhor do que aquilo que nós já vivemos lá atrás. Amém? Deus tem algo preparado, querido, algo sobrenatural, maravilhoso preparado para nós. Uma das palavras rema para a minha vida está em 1 Coríntios 2:9. Uma das primeiras palavras que Deus me deu, querido, está em 1 Coríntios 2:9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos imaginar, querido, nós não conseguimos mensurar a grandeza de um Deus como nós.
Olhe para frente, meu irmão. Assim como nós cantamos aqui nessa noite, erga os olhos. Erga os olhos. O rei chegou. Amém? Erga os olhos sobre essa situação difícil que você tem vivido. Erga os olhos sobre aquilo que talvez você não conseguiu vencer ainda, mas em nome de Jesus vai vencer. Erga os olhos. É preciso firmar, querido, o nosso compromisso, a ponto de todos saberem que nós não vamos voltar para trás. O chamado de Eliseu nos ensina muito. Mas qual é a área, querido, em que Deus tem chamado você hoje? Pode ser um chamado ao ministério, pode ser um chamado para o serviço, na sua igreja local. Pode talvez ser um chamado a voltar a fazer aquilo que você já fez um dia, querido. Pode ser um chamado, querido, ao primeiro amor. Qual é o chamado, querido, de Deus para a sua vida nessa noite? Qual é o chamado de Deus para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Paranavaí? Qual que é o chamado de Deus para Caminho Vivo hoje, meu irmão? O que Deus quer comunicar? O que Deus quer falar conosco nessa noite? Qual que é o chamado de Deus para a sua casa, para a sua família, meu irmão? Essas são respostas, são perguntas que nós precisamos fazer para Deus. Deus tem nos chamado, querido, também para um compromisso mais profundo com Ele. Um chamado de mais intimidade com Ele. Um chamado de mais comunhão com Ele. A história conta, querido, que quando Herman Cortes, ou Cortés, saiu da Espanha com vários navios para conquistar o México, diz que esses homens chegaram na costa mexicana e quando eles desembarcaram dos seus navios, esse homem, ele olhou para trás e ele mandou queimar todos aqueles navios. E quando aqueles homens se depararam com essa situação, na costa mexicana, eles só tinham uma escolha. Ou eles entravam naquele país e conquistavam aquele país, ou eles morreriam como heróis tentando conquistar aquele país. Não tinha uma segunda opção. Não dava para voltar mais para trás. Os navios já haviam sido queimados. Não dava mais para voltar para casa. Não dava mais para dar um passo para trás. Só para frente. Quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Convidar o pessoal do louvor aqui. Herman Cortés diz: ou conquistamos essa terra, ou morreremos aqui como heróis. Mas não existia uma opção de voltar atrás. A história desse homem de Deus, querido, a história de Eliseu é muito interessante. E talvez em 30, 40 minutos nós não conseguimos contar ela toda. Mas o que eu gostaria que nesse momento, querido, você orasse a Deus. Que nesse momento você deixasse o Espírito Santo falar com você. Talvez tenha alguns carros, talvez tenha alguns bois ainda que precisam ser mortos e queimados nessa noite. Talvez tenha algumas coisas, algumas situações, algumas pessoas que precisam ser deixadas, querido, lá no passado. Talvez essa noite é uma noite de decisão, querido, onde você precisa afirmar o teu compromisso com Deus. Talvez essa noite seja uma noite onde o Senhor preparou para ouvir de você um sim sobre aquilo que Ele tem chamado, sobre aquilo que Ele tem falado com você dia após dia. Essa noite também é uma noite, querido, de você deixar de lado aquilo que você não consegue deixar. Talvez um vício, um hábito ruim. Essa é uma noite, querido, de
posicionamento. Essa é uma noite de alinhamento da parte do Senhor para nós. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor.